Sejam todas muito bem-vindas, quem está chegando agora, bem-vindas mulheres. Quem puder se colocar num momento agora de silêncio, de presença, quem puder fechar os olhos e voltar para aqui agora, porque muitas de nós, às vezes, nós estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo e esquecemos de viver com presença o aqui e agora. Então, que a gente se coloque intencionalmente em um estado de presença, para se conectar com o nosso Pai, que Ele está, esteve, sempre estará aqui e agora conosco. E quando a gente se coloca nesse estado de presença, a gente percebe Ele conosco aqui e agora. Respira fundo. E já começa a declarar. Abre a boca, filha amada, e declara: Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, favor e misericórdia que não tem fim. Obrigada, Pai, por nos ouvir. Nós nos colocamos aqui agora como igreja para declarar diante de Ti que esse tempo de mesa é Teu, que as nossas vidas são Tuas, e que nós sejamos tocadas pela Tua sabedoria, pelo Teu amor, pela Tua alegria, pela Tua graça. Que nós sejamos neste momento, Pai, constrangidas pelo Teu amor. Tu és, Pai, o centro deste tempo de mesa. É Tu que nos ministra, é Tu que nos ensina, é Tu que nos direciona, é Tu que nos confronta, Pai, com amor. Porque a verdade, quando ela entra, ela cura. Que a verdade, ela entre nos nossos corações no dia de hoje, nos curando, nos libertando, nos restaurando na verdadeira identidade, na essência de onde nós viemos. Não quem nós estamos, mas na essência de quem nós somos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por ministrar aos nossos corações. Entrego e entregamos, Pai, a Ti esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora abrir nossa Bíblia. Quem está pelo YouTube tiver a possibilidade de abrir a Bíblia também, nós estamos fazendo estudo de 1 Coríntios 15. E hoje nós vamos dar continuidade em 1 Coríntios 15, 35, o corpo da ressurreição. E para que vocês consigam se conectar com o que vai ser dito aqui, não tem como se conectar com o que vai ser dito aqui, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Quem puder ficar de olhos fechados neste momento, recebendo em espírito o que vai ser dito, porque na nossa mente, no nosso próprio entendimento, a gente não consegue receber o que vai ser dito aqui. Que Paulo fala sobre o corpo da ressurreição, que é o corpo que renasceu, mas ele não renasceu naquele mesmo lugar, naquele mesmo tempo que ele estava. Ele renasce em um outro tempo, numa outra dimensão, mas ele é o mesmo corpo, só não um corpo físico. Quando a gente renasce espiritualmente, quando a gente morre para a nossa carne, para o nosso corpo, para o nosso ego, para as nossas vontades, e a gente fala que nasce para Cristo, a gente renasce, a gente ressuscita de uma outra forma. Não da forma como a gente vê, e sim da forma que é, porque é. Daí diz assim, mas alguém que pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Que está perguntando, né? Como assim? Como se ressuscita os mortos? Com que espécie de corpo a gente vai vir quando a gente morre? Ninguém conseguia compreender muitas falas de Jesus. Ninguém conseguia, até hoje, tem gente que não consegue compreender. Eu mesma não conseguia compreender muitas coisas da Bíblia. Porque a Bíblia ela não é um livro racional, ela é um livro espiritual. A gente nunca vai conseguir interpretar a Bíblia com os nossos olhos humanos naturais. Para que a gente consiga interpretar a Bíblia espiritualmente, o nosso eu natural, ele deve morrer. Se ele não morrer, se a gente ficar firmado no nosso próprio entendimento,
Na nossa própria base de entendimento das coisas, a gente não consegue entender o que diz aqui. Por isso que eu digo, quem puder, para o que está fazendo para compreender, receber no espírito, discernir o que vai ser falado aqui. A gente não consegue receber em espírito quando a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, parem o que vocês estão fazendo para receber. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Como assim? Como ressuscita um morto, Cris? Nós todas estávamos mortas. Tem mulheres ainda que estão mortas. Como eu faço para viver, para reviver, para ressuscitar? Como? O que acontece? Que tipo de corpo que é esse que ressuscita? Como que Jesus foi crucificado, o corpo dele foi levado e o corpo dele ressuscitou íntegro, curado, restaurado, sem nada? Como que aconteceu isso? Como? A gente fica criando na nossa cabeça o como. Não tem como a gente entender com a nossa mente o como acontece. A gente só desiste de entender e se conecta com esse entendimento sobre todas as coisas, e não é esse entendimento aqui, é esse entendimento aqui. Quando a gente escolhe parar de querer saber de tudo, entender de tudo, e a gente só recebe espiritualmente o que está sendo falado, é outra coisa. Mas a gente precisa desistir de querer entender. Eu desisto de entender com a minha mente para compreender espiritualmente o que está sendo dito aqui. Com que espécie de corpo virão? Ou seja, tipo, como é que vai ser o meu corpo quando eu morrer, quando eu ressuscitar? Quando eu escolher todos os dias matar o meu ego, matar as minhas vontades e viver verdadeiramente para Cristo, como a gente fala muitas vezes, mas não está agindo como. Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Eu só vou nascer se algo em mim morrer. Não tem como eu nascer se algo em mim não morrer. Por isso que todos esses dias a gente tem falado de ressurreição, a gente tem falado de morte, de todas as coisas que a gente precisa escolher morrer na gente, para que ele viva verdadeiramente. Eu falo todos os dias, Pai, o que hoje em mim precisa morrer para ele viver? Qual é a mentira que hoje precisa morrer em mim para ele viver? A gente precisa ter muita coragem para falar essas coisas. Porque muitas aqui ainda não escolheram, não decidiram com coragem agir como filha, ter postura como filha, para deixar morrer o que precisa morrer dentro do seu próprio ego, das suas próprias vontades e renunciar e obedecer aquele que está chamando. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser. A gente não semeia o que vai vir. Mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra espécie de carne, as aves têm outra espécie, os peixes outra espécie. Existem corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor do corpo celeste é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro é o da lua, e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado, ele é perecível, e ressuscita imperecível. O nosso corpo natural, ele perece. O nosso corpo espiritual, ele é imperecível. Ou seja, ele não perece, ele não morre, não é. É o contrário. Esse corpo aqui, ele vai morrer. Todos os dias a gente está morrendo. Tem mulher, às vezes, tem sentimento de morte. Glória a Deus! Esse corpo aqui, ele está morrendo todos os dias. Quando a gente faz aniversário, eu faço aniversário da 17 de maio. Eu não estou comemorando mais um ano de vida, eu estou comemorando menos um ano de vida.
É uma chavezinha que a gente vira. É menos um ano de vida. Eu tô morrendo, todos os dias eu tô morrendo. Eu não tô vivendo. Eu tô morrendo para este natural e eu tô vivendo para o meu ser espiritual. Quando eu tô dizendo ele vive, é porque o meu corpo espiritual vive. E o meu corpo natural está morrendo. Eu estou desapegando disso aqui. Isso aqui não é quem eu sou. Este mundo aqui não é daqui que eu vim. Não é daqui que nós viemos. Nós nascemos aqui através dos nossos pais, mas nós não somos daqui. A nossa essência, ela não é terrestre. Ela não é natural. Ela é espiritual. O corpo que é semeado é perecível, ressuscita imperecível. Quando eu ressuscito, quando eu renasço, quando eu morro e eu escolho morrer para viver, este corpo ele fica imperecível. Mas não estou falando desse corpo aqui. Porque quando o meu eu carnal, natural morre, meu eu espiritual vive. E é esse que vai reinar toda a eternidade. Não é a carne. A carne ela tem um tempo. E ela está morrendo todos os dias. Porém, a gente escolhe como esse corpo vai morrer todos os dias. Se vai ser morrendo de maneira natural, saudável, ou a gente vai acelerar esse processo de morte do nosso corpo. Eu fiz isso. Durante 26 anos da minha vida, eu acelerei de maneira inconsciente a minha morte. A partir dos meus 26 anos até hoje, eu vou fazer 38. Hoje eu tenho mais saúde de quando eu tinha 26 anos, porque eu parei de acelerar o meu tempo. Eu quase morri, então eu estava acelerando a minha morte. Agora eu escolho morrer naturalmente todos os dias. Assim, esse é o dever de toda filha de Deus. É escolher todos os dias morrer naturalmente, é saber ter a consciência que eu não estou fazendo mais um ano de vida. Eu estou fazendo menos um ano de vida. Eu devo celebrar? Sim, com certeza. Eu amo celebrar o meu aniversário. Mas eu já estou celebrando sabendo que eu estou morrendo e não estou vivendo. Vivendo para Cristo, para a eternidade. Para as verdades que Ele deixou, e não para as mentiras que eu conto, que eu me engano todos os dias. É semeado em desonra e ressuscita em honra, em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Quando eu semeio a minha fraqueza, eu ressuscito em poder. Para o meu poder nascer imperecível, eu preciso matar a minha fraqueza. Ela precisa morrer. Eu preciso soltar, desistir, desapegar da fraqueza. Enquanto eu acredito, ai, eu sou fraca, eu sou insegura, eu sou envergonhada, eu sou. Daí tu te torna assim, ó, tu faz uma fusão com quem tu não é. E a gente tá todo ser humaninho que está aqui está aprendendo a soltar, desapegar, de desidentificar de todas as coisas que a gente acreditava ser. Esse é o nosso processo, é evoluir, prosperar, é crescer, é eu deixar morrer o que precisa morrer, desapegar das coisas que eu julgo que são boas, que na verdade não são. Quando Deus fala que a gente não pode acumular tesouros na terra, é sobre isso. O que é terra? Corpo. Meu corpo natural, que é perecível. Todas as coisas. Deus falou, tá escrito no manual de instrução. Não acumulem tesouros na terra. O verdadeiro tesouro da filha e do filho de Deus, ele não é palpável. A nossa herança, ela não é palpável. A gente só acessa isso quando a gente solta o corpo natural. Quando a gente tem consciência que esse corpo natural está morrendo. A gente precisa querer ver isso. Se a gente não quiser colocar esses oclinhos, a gente vai estar sempre entrando e saindo de ciclo de dor, e vergonha, e fraqueza, e eu não consigo. Desiste. Desiste.
É semeado um corpo natural. Paulo está falando isso, né, Crislane? É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Eu lancei para a terra o meu corpo, que é terreno. Eu lancei, eu soltei essa semente. Quando eu soltei essa semente, o que nasce, o que cresce, é o corpo espiritual. O que prospera é o corpo espiritual. O que avança é o corpo espiritual. Porque o corpo natural morreu e ele está morrendo todos os dias. Desapegar dos filhos, desapegar do trabalho, desapegar do marido, desapegar de lugares, de pessoas. Esse é o nosso aprendizado. Crescer é isso. A gente fica apegado no trabalho, no negócio, na casa, no carro, no apartamento. Quem disse que a gente vai levar essas coisas? Apegado a amizades. Quem disse que era para tu estar com essa amizade até hoje? Desapega o LX. Deus tem outros ambientes, outras amizades para ti. Tu tá lá pegada na amizade de 1979 que não quer crescer e tu fica puxando a pessoa pela mão. A gente não tá aqui para salvar ninguém, embora estamos aqui para ajudar na salvação do mundo. Quando a gente desapega, quando a gente solta o incontrolável, porque a gente quer controlar uma coisa que não tem controle, aí se torna pesado. Só se torna pesado porque a gente quer controlar o incontrolável. Não tem como. É impossível. A gente acha que tem controle sobre as coisas, a gente não tem controle de nada. E a gente se torna um com controle. Eu consigo, eu dou conta, eu posso, porque se não for feito do meu jeito, vai dar errado. Daí tu faz assim. Ah, eu sou isso. Solta. Solta. Eu não quero saber de nada, eu não sei de nada, eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para crescer. É para desapegar, pai? O que que eu preciso desapegar? Para morrer, porque eu tô morrendo. O eu, o eu tá morrendo. O eu tenho, o eu quero, eu faço do meu jeito. São esses eus que estão morrendo todos os dias, porque eu intencionalmente, a minha postura diante do meu pai é escolher matar as minhas vontades. Porque as minhas vontades são muito limitadas. O meu nível de mentalidade para lidar com as coisas é limitado. A mentalidade do meu pai, a sabedoria do meu pai, ela é infinita. Para eu me conectar, acessar a sabedoria do meu pai, eu devo escolher soltar tudo que eu aprendi aqui. Matar tudo que eu aprendi aqui. Usar, se for necessário, sim. Não é sobre esquecer o que tu aprendeu, é sobre soltar o que tu aprendeu. Eu não vou esquecer que eu fui cabeleireira, que eu tive salão de beleza, eu não vou esquecer isso. E se eu precisar usar isso, eu vou usar. Mas eu não vou me prender nos meus próprios entendimentos. Eu não vou me prender nisso, porque eu não sou isso. Nenhuma mulher aqui é o que faz. A gente não é o que a gente tem, a gente não é o que a gente faz. É muito mais profundo do que isso. E a gente só consegue viver a nossa essência, viver a nossa identidade quando a gente escolhe morrer para essa mulher natural. Ela está morrendo todos os dias. A gente tem medo de morrer, mas a gente já está morrendo todos os dias. Glória a Deus, eu digo obrigado, Pai, que eu estou morrendo todos os dias para as minhas vontades. Obrigada, Pai, porque todos os dias eu estou tendo a oportunidade de morrer para as minhas vontades, para morrer pros meus quereres, porque não é sobre o que eu quero, é sobre o motivo de eu estar aqui. Qual é o motivo de eu estar aqui? E eu só descubro o motivo de eu estar aqui quando eu paro de resistir e fazer o que eu quero fazer. Eu vou fazer isso porque eu gosto disso, eu vou ficar nessa empresa porque eu construí isso, eu gosto disso, eu gosto de fazer isso. Eu. Só as tuas vontades. Vai lá, continua assim. E aí o BO só piora. CA, CA. A é presente. CA.
corpo natural, também corpo espiritual. Há também um corpo espiritual. Se eu tenho esse corpo aqui natural, eu também tenho um corpo espiritual. É presente, não é futuro, é presente. Há, haver. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito presente. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Ele tornou-se um ser vivente. Ele tornou-se o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, foi o natural. Então, o natural, quem nós estávamos antes de morrer para o natural, esse veio antes. O espiritual vem depois. Quando eu morro, Jesus morreu na carne. E ele só viveu porque ele morreu na carne. Morreu no ego. Ele mostrou o caminho. Façam isso, tá, filhos? Irmãos, amados, queridos, abençoados. Entreguem na cruz o pecado de vocês. Esse é o caminho. Entrega na cruz a vergonha, a insegurança. Deixa o sangue limpar essas coisas. O sangue foi derramado na cruz, levar essas coisas, para que vocês vivam espiritualmente. Esse ser vivente que vai viver a eternidade. Esse ser. Aqui é temporário. Para viver imperecível, o perecível tem que morrer. Quando a gente faz um feijão, o feijão estava lá morto. A gente colocou a água nele. Água, fonte da vida. A gente não coloca no feijão Coca-Cola, a gente coloca água. A gente não coloca suco de caixinha no feijão, a gente coloca água. A água é a fonte da vida. É só o único líquido que a gente deve colocar para dentro do nosso corpo é a água, que é a fonte da vida. Nada mais. Ponto. Fim. O corpo do ser humano, ele foi feito 70% de água. Deus não fez o nosso corpo café, refrigerante, nada dessas coisas aradas que a gente bota para dentro do nosso corpo. Água. 70% do nosso corpo é água. O grão, quando a gente bota água, ele vive. Só que ele é perecível. Deixa um feijão fora da geladeira, o que que acontece? Ele morre. E mesmo dentro da geladeira, ele tem um prazo. Assim como a gente. Nós temos um prazo de validade. Perecíveis. Nós somos humanas, nós estamos naturais, perecíveis. Quando a gente morre, a gente deixa tudo lá na cruz, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, todos os nossos pecados, eles ficam na cruz e a gente nasce sem nada. Mas aí o problema é que a gente quer ressuscitar sem nem antes morrer. Ah, eu quero ressuscitar, eu quero viver, porque ele vive, lá, ele vive, sabe as histórias todas. E a profundidade do que está dito aqui, que Paulo deixou. E a profundidade. Aqui, Paulo não está falando, ele está dando uma explicação do ser natural e do ser espiritual. Ah, eu sou filha amada de Deus, mas ainda não morreu, porque isso é visível. Quando a gente fala matar a carne, o que que a carne quer? Ela quer confortinho, ela quer gostosinho. Matar a carne, vai botar a carne para treinar. Eu mato minha carne treinando. Fazendo coisa que ela não quer. Eu faço coisa que minha carne não quer todo dia. Todo dia. Ah, quer prosperar? Prosperar é crescer. A gente só cresce, a semente ela só cresce quando ela morre. Ela morre lá dentro da terra. Só que a gente não quer morrer. A gente quer continuar vivendo as próprias mentiras, as próprias crenças, as próprias limitações, as nossas próprias vontades, porque isso é o que eu faço, é o que eu gosto, é o que eu quero. Tudo eu. O primeiro homem era do pó da terra. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem dos céus. Ou seja, nós somos a segunda mulher. Nós somos do céu. A gente não vai ser, nós somos. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno.
Quando nós somos da terra, nós somos semelhantes à mulher da terra, o homem da terra. Isso é para homem e mulher. Os que são dos céus, ao homem celestial. Quando o meu eu, carne, morre, o meu eu do céu nasce e eu me torno um ser celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Isso é presente, é aqui agora. Assim como eu estava natural, eu estarei espiritual. Ponto. Ponto. Ali, ó. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Assim como no passado eu tive natural, eu estive carnal, eu estive humana, eu estive terrena, eu terei aqui e agora, se eu escolher morrer, compreender que todos os dias isso está acontecendo, eu também terei a imagem da mulher celestial. Ponto. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Quer mais clareza que isso? Eu em carne não acesso o reino. Apóstolo Paulo disse, não foi a Crislane que inventou. O meu eu natural não acessa o reino, o meu próprio entendimento não acessa reino. As minhas próprias verdades absolutas não acessam reino. O meu eu natural não acessa reino. Para eu acessar o reino, o meu eu natural, ele precisa morrer. O meu eu carnal, ele precisa morrer para o meu eu espiritual viver. E assim eu começo a acessar o reino. Irmãos, eu lhes declaro, Paulo falou, irmãos, lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. A gente não herda o que é do reino, naturalmente. E nem o imperecível, naturalmente. A gente só acessa reino, a gente só herda o que é nosso espiritualmente quando o eu natural, carnal, terreno morre. Porque o eu carnal, terreno, ele é envergonhado, ele é inseguro, ele é tímido, ele se sente culpado. Todas as coisas que a gente sente e que a gente permite continuar sentindo. Enquanto isso não morrer na cruz, como Jesus nos mostrou o caminho, por isso que ele é o caminho, ele é o único homem que entregou a vida dele em uma cruz por nós. Está consumado, todos os pecados estarão consumados quando a gente colocar o nosso corpo natural na cruz junto com Jesus. E lá ficarão todos os nossos pecados junto com ele. E aí, naturalmente, esse nosso eu espiritual nasce. E aí a gente começa a falar com autoridade, ele vive, eu morreu. O meu eu ficou na cruz junto com o meu irmão, que me mostrou o caminho. Ele morreu para mostrar o caminho para a gente. Por que a gente não está caminhando esse caminho? Por que a gente não está trilhando esse caminho que ele deixou para a gente como exemplo? O único exemplo da minha vida é Cristo. Não existe outro exemplo para mim. Porque ele morreu por nós, ele morreu por mim para deixar qual o caminho que eu deveria seguir de volta para casa. Ele ensinou o caminho de volta para casa. Ele. Esse é o caminho. Todas as coisas que eu acredito sobre a minha vida, sobre o meu eu, sobre as minhas verdades, elas precisam morrer. Para o meu eu espiritual viver e eu acessar o que é meu por direito. Por isso que tem muito crente por aí, muito cristão, pessoas extremamente religiosas, que falam que são conectados e divinados e tararara, e dá para ver no corpo que não morreu para o corpo. Não escolheu todos os dias matar a carne. Para essas coisas, para a gente acessar reino, exige renúncia. E obedecer a essas coisas espirituais, as instruções espirituais que Deus deixou através do seu único filho que ele entregou para que a gente recebesse o manual de instrução, o caminho, a verdade que leva à vida
E é uma vida espiritual, não é uma vida carnal. A vida carnal a gente já recebeu quando a gente nasceu do útero da nossa mãe. Só que chega um tempo, um momento da nossa vida, que essa identidade onde a gente nasceu, ela precisa morrer para nossa identidade espiritual ser ativada. A nossa identidade natural, terrena, carnal, ela precisa morrer. Honrando o meu passado, agradecendo pela minha história, agradecendo o caminho que eu percorri, mas escolhendo caminhar agora com Cristo, na verdade. E ele já deixou um caminho. É só seguir o caminho que ele percorreu que dá tudo certo. E dá tudo certo. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. No Pai não existe obras inúteis. Só que a gente só consegue estar no Pai quando a nossa identidade terrena, identidade natural morre. Todos os dias nós estamos morrendo. Agradeçam por isso. Cada dia não é mais um dia, é menos um dia, menos uma oportunidade. Quando eu falo obrigada, Pai, por mais uma oportunidade, é porque eu estou acordada ainda, recebendo mais uma oportunidade de fazer o que eu não fiz ontem. Porque a minha missão aqui é me salvar e ajudar na salvação do mundo, ajudar quem está clamando ajuda, ajudar, não porque as pessoas são incapazes, mas porque eu estou hoje desperta, porque outras pessoas despertaram e me ajudaram no meu despertar. Eu escolho isso todos os dias. Eu recebi a liberdade de escolher isso todos os dias. Todas nós recebemos todos os dias a oportunidade de ver as coisas, não com os nossos olhos. A gente só consegue ver com os olhos de Deus quando a gente escolhe morrer para os nossos olhos. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, essa bênção, todas essas revelações que o Senhor nos trouxe nesse tempo de mesa. Obrigada, Pai, por fortalecer ainda mais o que está sendo construído em nós, em nossos corações, através da tua palavra. A tua palavra sara, a tua palavra cura, a tua palavra restaura. A tua palavra, Pai, ela nos ensina, ela nos confronta a viver em verdade. Obrigada, Pai, porque essa palavra ela entrou em mim como uma flecha, mas não uma flecha ruim, uma flecha de amor pela minha vida e pela vida das minhas irmãs que estão aqui hoje presentes nesse tempo de mesa. E que nós ainda sejamos no dia de hoje, Pai, ministradas nessa palavra que foi trazida para nós, revelada para nós. Eu escolho morrer para os meus pecados, para as minhas vontades. Eu escolho deixar na cruz. E se eu não escolho deixar na cruz, se a gente não escolhe deixar na cruz, a gente não ressuscita. Não tem como dois corpos ocupar o mesmo espaço. Não tem como a gente viver num corpo espiritual sendo ainda um corpo carnal. Não tem como.
Pai, eu declaro aos céus e terra. Me coloco aqui, Pai, como igreja, a igreja de Cristo que se movimenta em amor, transbordando, Pai, tudo que eu estou sentindo, esse amor, essa graça, esse favor sobre a minha vida, Pai. Tudo isso que eu estou sentindo, eu transbordo para as minhas irmãs. Que elas sejam alcançadas dentro da casa delas, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor. Não porque nós somos merecedoras, mas porque a tua graça está sobre as nossas vidas. Porque nós sabemos, Pai, que somos tuas filhas. E não importa o que a gente fez no nosso tempo passado, na nossa vida natural. Quando a gente escolhe, decide deixar na cruz tudo o que a gente fez, nós nascemos em verdade para quem a gente é, a nossa essência, a nossa verdadeira identidade em ti. Obrigada, Pai, por esse tempo de mesa. Pai, obrigada pela vida de cada mulher que está aqui hoje. Que nós levemos no nosso coração essa palavra dita, que a gente recebeu como uma bênção nas nossas vidas. Que a gente escolha no dia de hoje meditar nessa palavra, aprofundar nessa palavra, estar presente ao que está sendo dito e revelado para nós, na verdade que está sendo trazida para nós. Porque a verdade cura, ela liberta, ela restaura os nossos corações, a nossa vida, todas as pessoas que estão na nossa volta, elas são afetadas positivamente quando nós paramos de resistir às verdades que tu traz para a nossa vida, Pai. Que sejamos autorresponsáveis com as nossas decisões e escolhas todos os dias, Pai. Porque isso sim é evangelho. Evangelho é o que a gente vive, não o que a gente fala. Que sejamos nós instrumento na vida das pessoas, exemplo na vida das pessoas, não porque somos perfeitos, mas porque em ti nós nos aperfeiçoamos todos os dias. Porque em ti nós somos sábias, em ti nós somos confiantes. Em ti nós somos todas as coisas que tu, Pai, disse que nós somos, escolhidas, sábias, aceitas. Sim, nós somos filhas amadas incondicionalmente por um Pai que nos escolheu antes mesmo da gente nascer. Cada mulher que está aqui tem um propósito lindo para com Deus. E na medida que a gente escolhe morrer para nossa identidade terrena, a gente acessa a nossa identidade celestial. E a gente começa a viver para as causas eternas e não das coisas terrenas. Quem vive para as coisas terrenas ainda não escolheu morrer. Eu não vivo para as coisas terrenas, eu não vivo para o meu trabalho, eu não vivo para o meu próprio entendimento, eu não vivo para ter dinheiro, porque são coisas passageiras. Eu vivo para as coisas eternas, eu vivo para as causas eternas. Eu acesso o reino tomando posse do que é meu, como filha espiritual, porque eu morri para a mulher natural, para as coisas que eu queria fazer nessa vida. Eu não estou aqui para as minhas coisas. Eu não estou aqui para os meus prazeres, para as minhas vontades, para os meus desejos. Isso é do ego. E quem caiu no ego não está vivendo para ele. Para a gente viver para ele, a gente precisa morrer para a gente. Quando a gente abre a nossa boca e fala, eis-me aqui, é eis-me aqui de corpo, alma e espírito. Esse corpo não é nosso. Ele foi emprestado para a gente cumprir um propósito na Terra. E a gente só vive o propósito quando a gente ativa a nossa identidade. Sem ativação da nossa identidade nele, a gente não sabe por que a gente está aqui. Queiram saber a identidade celestial de vocês, espiritual de vocês. Queiram saber. Queiram acessar essa verdade. Se a gente não quiser acessar essa verdade, a gente vive como pessoas normais, naturais, terrenas. Queiram morrer para essa mulher natural. Escolham, sejam intencionais. Pai, eu decido hoje, eu escolho hoje morrer para essa mulher natural. Se ainda há em mim falas, crenças, padrões da mulher natural, eu escolho deixar na cruz hoje. Um sangue foi derramado pela minha vida.
E de nada vai adiantar a vida que eu ganhei se eu continuar querendo andar com as minhas mentiras. A gente fala que ama Jesus, mas a gente não quer matar na cruz os nossos pecados, se arrepender pelos nossos pecados, deixar na cruz os nossos pecados, a nossa vergonha, a nossa insegurança, a nossa culpa, o nosso medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo quando a gente deixa ele na cruz. O medo tem que deixar lá. O medo é uma ilusão. Uma ilusão que foi muito bem plantada na nossa cabeça, na nossa consciência, nas nossas emoções. A gente precisa se posicionar e escolher, decidir deixar na cruz. De novo, de nada vai ter adiantado. Ele tem entregue a vida dele pela nossa vida se a gente não fizer o que precisa ser feito. E todas nós sabemos o que precisa ser feito, aqui e agora. Todas nós sabemos. Eu escolho, Pai, deixar na cruz tudo o que eu carregava sobre a minha velha vida, os meus padrões, as minhas crenças. E eu escolho viver para as tuas vontades. O que tu quer, tu escreveu para minha vida. Eu declaro, eu decreto para céus e terra, aqui e agora, que eu escolho deixar na cruz tudo que me segurava, tudo que me trancava, tudo que me fazia iludir, distorcer a verdade. E agora eu vivo em verdade, porque existe só um caminho, uma verdade e a vida. E ela só acontece quando a gente deixa esse ser natural. Obrigada, Jesus, pela vida de cada mulher que está aqui. Obrigada, Jesus, pela minha vida. Obrigada, Jesus, por tanta sabedoria, conhecimento que vem de ti. Obrigada por todo o ensinamento, todo aprendizado. Obrigada, Jesus, por nos ensinar ontem, hoje e sempre. Que estejamos sempre dispostas e disponíveis, com o coração aberto para receber o que Jesus nos ensina. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus, Jesus. Obrigada, mulheres. Obrigada, Cris. Obrigada. Nos vemos amanhã com a Caroline.